Então, hoje nós vamos falar sobre a história resumida de Pedro. Pedro era irmão de André e os dois eram pescadores. Ele trabalhava com dois amigos, que eram Tiago e João. Um dia, André levou Pedro para conhecer Jesus e a partir daí Pedro continuou a seguir Jesus. Pedro era casado e era um homem que falava e agia antes de pensar. Sempre fazia perguntas para Jesus ou era o primeiro a responder. Pedro era um dos amigos mais íntimos de Jesus. Quando Jesus ia orar no monte, ele chamava Pedro, Tiago e João para ir juntos com ele. E lá, os três puderam ver Jesus conversando com Moisés e Elias. Quando Jesus foi preparar a última ceia, ele pediu que Pedro fosse até o local para procurar e preparar, e que também buscasse uma mula para que Jesus pudesse se assentar. Pedro aprendeu muito com Jesus. Aprendeu a palavra de Deus, a expulsar demônios, a controlar, o seu agir. Deus revelou para Pedro que Jesus era seu filho. Quando a multidão abandonou Jesus, Pedro respondeu que não iria abandonar, porque só Jesus tinha palavras de vida eterna. Pedro era um homem ousado, mas a sua fé era pequena. Ele foi ao encontro de Jesus andando por sobre o mar. Mas Jesus conhecia profundamente Pedro e sabia que ele não tinha se convertido de verdade. Jesus não desistiu de Pedro e o avisou que ele iria desprezar por 3 vezes. Pedro falou que nunca ia desprezar Jesus. Mas, quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Pedro também fugiu, mas depois ele, curioso para saber o que iria acontecer com Jesus, ele foi junto com João até o pátio do palácio. E ele ficou esperando, junto com outras pessoas, para ver o que aconteceria com Jesus. Foi nesse momento que por 3 vezes Pedro respondeu que não conhecia Jesus. E aí o galo cantou e ele se lembrou que Jesus havia o avisado. Pedro ficou triste e saiu chorando. Depois que Jesus foi morto e sepultado, Pedro ele voltou para o seu trabalho, que era pescar. Mas, depois que Jesus ressuscitou, foi ao encontro de Pedro e dos seus amigos lá na praia e pediu que Pedro cuidasse das suas ovelhas, que era uma comparação com as pessoas. Naquele momento, Pedro entendeu e se converteu. Depois disso, Pedro começou a pregar o evangelho com ousadia, sabedoria. Ele não se preocupava com o que iria acontecer com ele, se ele ia morrer ou viver. Ele só queria agradar o Senhor. Pedro ganhou muitas almas para Jesus. Curou enfermos, foi preso,
mas depois ele foi solto, mas ele continuou pregando o Evangelho de Jesus. A Bíblia não conta, mas pesquisadores falam que Pedro ele morreu na cruz virada para baixo.